Refletindo um pouco, cheguei à ligeiramente assustadora certeza de que os pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. Simplesmente descobri de súbito que pensar não é natural. Depois refleti um pouco mais e descobri que não tem um dia a dia, é uma vida a vida. E que a vida é sobrenatural. Seja bem-vinda ao seu destino cotidiano. Eu hoje trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Clarice Lispector para falar sobre o horóscopo da semana, porque nós teremos alguns movimentos muito interessantes acontecendo no céu e a partir de agora eu vou te falar sobre cada um deles. No domingo, dia 5 de outubro, a lua está em Peixes e essa lua em Peixes vai começando a aumentar a sua luz para que ela finalmente entre no signo de Áries, já pronta para formar a lua cheia. No domingo, a lua permanece no signo de Peixes, olhando para Vênus. Uma lua em Peixes, olhando para Vênus em Virgem. Esse aspecto de oposição é um aspecto que indica uma escolha. É muito mais interessante olhar para as coisas como as coisas são. Às vezes, a gente entende a nossa trajetória através de um óculos fantasioso ou de expectativas que nós queríamos ter para que algumas coisas se realizassem. Mas a realidade, por mais que não seja brilhante, como diz Machado de Assis, é aquilo com que nós devemos ficar. A realidade sempre impera sobre qualquer tipo de fantasia ou expectativa que vá além daquilo que existe. Então, essa oposição que acontece no domingo, dia 5 de outubro, é uma oposição que marca uma separação entre aquilo que se esperava que acontecesse e aquilo que, de fato, no detalhe, na experiência prática, no pragmatismo da vida cotidiana, é o que precisa ser executado, é o que precisa da nossa atenção. Então, é uma oposição que marca um pouco dessa premissa de escolha que a gente precisa sempre fazer no final das contas. Na segunda-feira, dia 6 de outubro, Mercúrio ingressa no signo de Escorpião. E não é à toa que eu trouxe Clarice Lispector, porque a Clarice tinha o Mercúrio em Escorpião. Se você já leu alguma obra de Clarice, para além das frases dela que circulam pela internet, muitas vezes nem são da autoria de Clarice, mas a maioria é. Se você já leu alguma obra de Clarice, essa aqui é uma coletânea que eu gosto muito, de crônicas que ela escrevia para o Jornal do Brasil, nos anos 60, 70, você percebe que ela tem uma profundidade na sua escrita. Toda a sua obra é marcada por um certo enigma, um caráter mais enigmático de trazer aquilo que ela pensava, aquilo que ela sentia. Ela transborda os sentimentos dela de uma forma muito peculiar, muito autoral naquilo que ela escreve. E essa é uma característica de Mercúrio em Escorpião. Mercúrio é o planeta que rege a nossa comunicação, nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso entendimento do mundo. Ele é o nosso processador, aquele que vai trazendo para o maquinário do nosso cérebro toda essa compreensão do mundo externo e forma o nosso logos, o nosso racional. Escorpião é um signo em que Mercúrio não tem uma dignidade, tampouco debilidade. Mercúrio fica peregrino nesse signo, mas Escorpião é um signo noturno, feminino, que convida à introspecção e, sobretudo, mais do que introspecção, a reflexão. Quando Mercúrio entra em Escorpião, ele está em um território de mistério. Escorpião, que é um signo regido por Marte, representa a sombra, representa tudo aquilo que nossos olhos não conseguem alcançar a um primeiro momento. É preciso sentir para alcançar. Então, é um momento muito interessante para que você reflita sobre algumas situações, se dedique a alguns temas que são importantes para você, especialmente aonde você tenha Escorpião no seu mapa. Então, no seu mapa de nascimento, o signo de Escorpião ocupa uma casa. Ele representa você mesma, ou ele representa o seu dinheiro, ele representa suas relações, representa os seus filhos, seja lá qual for o signo em que Escorpião
atue na sua vida, o que ele represente na sua vida, Mercúrio entrando ali dentro, em especial, se você tem um Mercúrio ativo no seu ano, se ele é um planeta regente do seu ano, ou se Escorpião é um signo ativo no seu ano, pode ser um momento muito importante de você começar a trazer algumas reflexões para a mesa, de começar a pensar de uma forma mais estratégica, mas não só estratégica, mais sensível. É um momento em que a nossa percepção fica mais acurada, fica mais atenta, não só aquilo que é dito e colocado de uma maneira explícita, mas aquilo que está nas entrelinhas. Sabe aquele asterisco pequenininho que você vê em alguns rótulos, em alguns contratos, em alguns anúncios? Esse asterisco pequenininho é aquela entrelinha que muitas vezes não é dita, mas que está ali, que consta, que está sendo não dita, mas está colocada ali nesse combinado. Isso é Escorpião. Então, tenha muita atenção. E se você tiver Mercúrio ou Escorpião como planeta ou signo ativos dentro do seu período, no seu ano, esse momento é um momento absolutamente estratégico para você deliberar em relação aos assuntos que cada um deles diz no seu mapa. Na terça-feira, a gente tem uma lua cheia acontecendo no signo de Áries, também um signo regido por Marte. Toda lua cheia traz alguns simbolismos interessantes. Como a lua cheia é uma fase em que a natureza da lua é uma natureza melancólica, portanto, ela é fria e seca, a gente costuma dizer que a lua cheia traz a realidade. Mais uma vez, a realidade. A lua cheia é o ápice de um ciclo de lunação. Começa com a lua nova, depois a lua crescente, tem a lua cheia e ao final a lua minguante, depois ela volta para fazer uma conjunção com o Sol e se torna novamente. Mas a lua cheia é esse momento de manifestação. A frieza e a secura são a realidade que se mostra. Toda lua cheia é um resultado. Ela mostra aquilo que a gente às vezes não consegue perceber, aquilo que a gente ainda não observou. A lua cheia, como é uma lua muito clara, porque ela recebe a luz do sol nessa face visível aqui para nós na Terra, ela te mostra, coloca na sua frente aquilo que você precisa entender, que você precisa saber, que você precisa muitas vezes ajustar e rever na sua caminhada. Essa é a proposta da astrologia como ferramenta que a gente utiliza aqui. Então, o que Áries representa na sua vida? Qual casa esse signo ocupa dentro do seu mapa? Essa lua está mostrando ou mostrará para você, abrirá um clarão em relação às situações que Áries significa dentro da sua carta natal. E aí é interessante fazer uma conexão também com Marte e, enfim, outros planetas que estejam ali dentro. Não esquecendo que entre o final de maio e até o início de setembro, Saturno esteve em Áries, provocou quase um terremoto nessa área da sua vida, pode ser nos seus estudos, de repente foi nas suas relações interpessoais, pode ser que tenha sido em relação à sua saúde, mas houve esse tremor de terra no meio do ano e essa lua cheia se conecta um pouco ao que aconteceu entre maio e setembro, 1º de setembro, 25 de maio a 1º de setembro. Então, é interessante que você, ao longo dessa semana, em especial na terça, no dia 7, observe o que está acontecendo, o que se coloca na sua frente, que se conecta a posturas novas, a comportamentos novos, a situações que foram iniciadas tanto nesse meio do ano, ou vontades que apareceram tanto nesse meio do ano, durante esse período que eu acabei de falar, quanto principalmente ali entre o final de março e o comecinho de abril desse ano, que foi quando a lua nova em Áries aconteceu. Percebe que a astrologia não é uma fórmula generalizada. Eu poderia aqui dizer a você algumas coisas mais soltas e mais gerais que não seria de todo errado. Mas eu quero que você entenda que tudo está conectado a pontos que se costuram dentro do seu mapa, especialmente, e também no céu. Mas pense na lua cheia em Áries. Depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso. Nessa lua cheia, o que vai aparecer? Quais são esses resultados das ações que você começou, ou daquilo que você viu, das iniciativas que você teve entre março e abril
desse ano, de 2025, há 6 meses atrás, e o que no meio do ano Saturno em Áries foi te mostrando em relação a esses passos que você começou a dar. Quais são essas informações? Se parece muito complexo para você, não se apegue aos detalhes. Apenas observe o que vai aparecer para você nos próximos dias e o que você precisa ajustar a partir daí. A lua cheia, lembra, é um holofote. A partir da consciência que você adquire com esse holofote, a depender do que ele mostre, é preciso que você decida o que você vai fazer com essa informação, para onde você vai levar essa informação. Claro que você pode entender isso de uma maneira muito mais objetiva, fazendo a leitura de um mapa natal. Então, se você quiser entender como isso se aplica na sua vida individualmente, pessoalmente, eu convido você a fazer uma leitura do seu mapa de nascimento ou das previsões do ano. São 2 leituras que vão ajudar você a direcionar esses acontecimentos todos. No dia 8 de outubro, no dia seguinte, a gente vai ter um sextil entre Vênus e Júpiter. Vênus e Júpiter são 2 planetas considerados benéficos. O sextil é um aspecto de 60 graus de distância entre eles. Não é um aspecto tão relevante, mas pode representar uma espécie de acordo, um apaziguamento, um combinado que pode ser feito, pode ser refeito e traga aí uma satisfação para ambas as partes. Então, o dia 8, o dia seguinte à lua cheia, um dia com sextil de Vênus e Júpiter, pode ser interessante, especialmente se você tem Vênus e Júpiter, ou Vênus ou Júpiter ativos no seu ano, para que você faça os acordos que você precisa fazer. O céu vai estar favorável a esse tipo de iniciativa. Logo depois, no dia 11 de outubro, que é sábado, a mesma Vênus que está em Virgem se oporá, fará uma oposição a Saturno retrógrado em Peixes. Nessa oposição, é muito oportuno que você entenda o seguinte: Saturno está retrógrado, ou seja, desde o dia 13 de julho, em especial 1º de setembro, porque 13 de julho ele começou o movimento retrógrado, mas no dia 1º de setembro ele entrou em Peixes novamente. Então, desde o dia 1º de setembro, Saturno está no signo de Peixes, retomando, revendo, trazendo novamente essas marés antigas do passado, um passado recente ou um passado mais antigo. Ele vem trazendo alguns assuntos a depender de onde você tenha Peixes no seu mapa, a depender de onde ou do que Saturno signifique na sua vida, mas ele vem trazendo aí para você que, mesmo que não saiba aonde estão Peixes e Saturno, já sente isso acontecendo provavelmente, alguns temas recorrentes da sua vida que precisam da sua atenção. E essa oposição entre Vênus e Saturno no sábado, inclusive sábado é um dia de Saturno, propõe algo que pode ser muito importante, que eu recomendaria a você fazer. O que é que nesse eixo Virgem e Peixes no seu mapa são casas opostas? Casa 1 e casa 7, casa 2 e casa 8, casa 3 e casa 9 e assim por diante. O que em relação a esse eixo, você já pode começar a deliberar, a decidir para organizar? Por exemplo, se Peixes significa a sua casa 2, se ele ocupa a casa 2 e Virgem a casa 8, é um eixo financeiro. Que tipo de decisão você já pode tomar para organizar esse assunto, para lidar melhor com esse assunto, ou para direcionar esse assunto rumo ao lugar em que você quer direcionar, seja poupar mais dinheiro, seja fazer mais dinheiro, seja investir com mais estratégia as suas finanças, ou se o eixo Peixes e Virgem se coloca ali nas suas casas 3 e 9, trata-se de um eixo de conhecimento, de ambiente, de estudos, de questionamentos que te levam a uma sabedoria, a um tipo de conhecimento específico. Então, que tipo de decisão ou qual decisão ou quais decisões você pode tomar em relação a esses assuntos para que você possa ter um pouco mais de clareza, para que você possa organizar melhor as suas prioridades a partir dessa oposição que acontece no eixo 3 e 9.
Talvez você precise refazer alguns acordos ou rever alguns acordos antigos. Não só com as pessoas que estão à sua volta, não. Com você. Pode ser que você tenha se proposto no último trimestre ou no último semestre a estudar um assunto com alguma recorrência muito frequente. Mas você percebe agora que essa recorrência não te ajuda, que esse assunto não é tão interessante para você fazer o que você precisa fazer com esse conhecimento. Podem ser várias coisas que você acabe se deparando que precisam ser reajustadas, precisam ser renegociadas. Então, sábado é um momento muito interessante de você fazer isso. E o mais importante dessa semana, além de Clarice trazer essa percepção sensível, que eu recomendo que você tenha ao longo dos seus dias, é a lua cheia. A lua cheia em Áries abrirá esse clarão logo no início da sua semana e eu recomendo que você esteja atenta, recomendo que você observe se você anda se atropelando para começar alguma coisa, começou de qualquer jeito, o que não é ruim, porque foi importante começar, e agora precisa reavaliar, agora precisa reajustar, agora precisa começar de uma outra forma, ou ser mais intencional com esse assunto que Áries representa no seu mapa. Seja o que for, tenha em mente que o seu destino é cotidiano, ele está acontecendo todos os dias. E é por isso que o seu tempo importa. E se você quer continuar estando bem informada em relação aos principais acontecimentos que se dão na semana pela astrologia, assina a minha newsletter. É gratuita. E lá, em menos de 5 minutos, você será atualizada toda segunda-feira com o céu da sua semana. Afinal, destino é cotidiano.